Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo está centrada na comunidade pascal, que nasceu da ressurreição do Senhor e é descrita como, por exemplo, na primeira leitura, como um corpo vivo que vai se organizando, desenvolvendo, assumindo seus membros diferentes tarefas, serviços, em prol principalmente da caridade, da palavra e do culto. Ou podemos olhar a segunda leitura de hoje, uma comunidade como um povo sacerdotal, cujos membros são chamados a se tornarem pedras vivas, que tem como pedra angular o Cristo ressuscitado. Ou até mesmo olhando o Evangelho como um grupo reunido, que peregrina para Deus, cujo Cristo é o pastor, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na primeira leitura, estamos voltando às fontes para conhecer as raízes e os primeiros passos da igreja. Lucas descreve que a comunidade reunida, ela deve ser perseverante, deve amar e deve ter os mesmos sentimentos. Mas surge a primeira crise no meio da comunidade, uma discriminação social e cultural. Os apóstolos, então, escolhem 7 homens de boa fama para exercerem um cargo e deixarem os apóstolos agirem para o ministério, para a oração. Estavam reclamando que as viúvas estavam sendo deixadas de lado, então esses homens deveriam então cuidar dessas questões mais práticas. Claro que não foi isso que aconteceu. Esses homens que foram escolhidos se tornaram grandes evangelizadores. Eles receberam o dom de Deus após a bênção dos apóstolos, fazendo surgir ali um novo ministério que mais à frente, mais tarde, vai se identificar com o diaconato. No domingo passado, queridos irmãos e irmãs, Cristo foi chamado de a porta das ovelhas. Neste domingo, vemos com mais clareza porque Cristo é o acesso ao Pai. E Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O trecho de hoje começa com uma frase dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos uma morada, quando a tiver preparada eu voltarei e vos tomarei comigo, e vós conhecereis o caminho para ir onde eu vou. Essa frase pode ser mal interpretada, parece que Jesus menciona que chegou para ele a hora de ir para o céu, e promete que lá vai preparar um lugar para os seus discípulos. Amados irmãos e irmãs, esta explicação não satisfaz, porque temos a convicção que no paraíso, no céu, tudo já está pronto. O sentido da frase é afirmar que Jesus, antes de tudo, deve percorrer um caminho que não é fácil, é um caminho difícil, e acrescenta que seus discípulos deveriam conhecer esse caminho muito bem, porque Jesus falou várias vezes para eles sobre esse caminho. Tomé vai responder que não, e Jesus explica que ele mesmo é o caminho pelo qual se chega ao Pai dos céus. Lembremos que num determinado momento perguntaram a Jesus algo sobre a oração e ele vai ensinar que deve rezar assim, Pai nosso, e assim segue o texto que nós conhecemos. Amados irmãos e irmãs, ele vai percorrer um caminho antes dos seus, e uma vez cumprida a sua missão, voltará e levará consigo seus discípulos, dando-lhes coragem para seguir os mesmos passos. O grande desafio é, será que temos coragem para seguir os mesmos passos de Jesus? Queremos muitas vezes o céu, mas não queremos carregar a cruz. Queremos a alegria eterna, mas não queremos o sofrimento. E não tem outro jeito senão juntar essas realidades. O caminho é o caminho para a Páscoa. O caminho difícil, porque exige sacrifício da própria vida pelos irmãos. Amados, quando o discípulo aceita seguir o caminho percorrido por Jesus, ele encontra ali o Pai dos céus, que é não o paraíso, mas a comunidade cristã reunida. É ali que há muitos lugares, isto é, muitos serviços, muitas funções para serem desempenhadas, e essas funções devem ser desempenhadas com amor e doação. Queridos irmãos, Jesus ensina que no desempenho
do próprio ministério, não pode haver motivos, como, por exemplo, inveja ou ciúmes, porque os diversos lugares, isto é, os serviços a serem dedicados aos irmãos são diversos, são múltiplos. Somente ainda aquele que não foi sacudido pela novidade do Evangelho, pela novidade da vida, pela graça do Senhor, comunicada muitas vezes pela fé do ressuscitado, pode permanecer de braços cruzados. E quantos estão aí de braços cruzados? Mas nós que fomos sacudidos pelo Evangelho, acolhemos a palavra de Deus, vivemos a nossa fé no Cristo ressuscitado, não podemos estar com os nossos braços cruzados. Somos chamados ao serviço, a levar a palavra de Deus, a boa nova do Senhor a todos os corações. Por isso, o melhor lugar é aquele onde se pode servir o irmão, e só serve quem serve, e deve servir sempre bem, sempre melhor. Aquilo que a gente faz hoje pela comunidade talvez seja ainda pouco, poderia fazer mais? Posso, então faça mais, faça melhor. Algumas perguntas vão surgindo a partir desse texto de hoje. Por exemplo, qual o percentual dos membros ativos da nossa comunidade? Imagine se 100% da nossa comunidade fosse aí um pessoal ativo. Mas a gente sabe que não. Muitos são chamados, poucos se interessam e muito menos aparecem. Uma outra pergunta, há algum compromisso que ninguém quer assumir? Com certeza. Quantas vezes o padre disse, olha, precisamos de voluntários para... E aí não aparece ninguém, nem levanta o braço. É uma situação... Eu não posso fazer tudo, né? Outra questão, existe competição para tomar para si a responsabilidade de algumas funções? Talvez não, talvez sim. Mas se existe alguma competição, alguém quer estar em evidência, aparecer, está na hora de viver o Evangelho. Outra, dos muitos lugares de serviço preparados por Jesus, há ainda muitos que estão esperando por discípulos? Com certeza. Existem alguns lugares aí com necessidade de gente, de pessoas que possam servir com amor. Há pouco tempo a gente falava da cantina, que estavam precisando de membros. Onde estão as pessoas que possam se dedicar? Porque não é só a evangelização. Alguém poderia dizer, mas padre, eu não sei falar, pregar, anunciar. Tem problema. Você pode, às vezes você sabe varrer bem, sabe organizar bem, atender. Para atender as pessoas ali na porta, da equipe do acolhimento, não precisa fazer curso, nem faculdade, basta a boa vontade. Quinto, existem pessoas sem serviço? Com certeza. Assim de gente sem serviço. Não porque não tenha serviço, porque não querem servir. Sexto, será que realmente não tenho tempo para servir? E essa é uma das grandes desculpas, a gente sempre diz, né? Eu não tenho tempo, eu não posso, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu tenho que arrumar a casa, eu trabalho a semana inteira. Ontem tivemos a festa do Padre Cadum, era meia-noite, o povo estava organizando aqui o salão, organizando tudo, por causa que os jovens iam ter agora de manhã o seu retiro. E aí sim, de manhã cedo eu fui na cantina, a pessoa que estava lá limpando estava ali na cantina de manhã. Eu falei assim, mas você é aqui, você não estava... padre. Isso é amor à igreja. Isso é servir com dedicação. Será que essa pessoa é pessoa desocupada? Eu sei que não, ela trabalha a semana inteira. Mas tem tempo para Deus. E algumas pessoas não têm. As pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para rezar, não têm tempo para servir, não têm tempo para ajudar, não tem tempo para nada. Sétima pergunta, na igreja, sou servido ou sirvo? Enfim, Jesus então hoje nesse evangelho diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque só através dele se revela o Pai, que é a verdade, é dada a vida, por isso ele é o único caminho. Ou seja, nele a humanidade encontra o Pai. Nele a humanidade encontra o Pai. Jesus é a vida porque somente ele pode nos comunicar a vida nova em abundância. É vida porque desde já faz os homens ou convida os homens a participarem da verdadeira comunhão com o próprio Deus da vida, o Deus de amor, o Deus vivo.
mas ele também é a verdade, porque é a perfeita revelação do Pai. E a verdade não é mais algo abstrato, intocável, inatingível, um conhecimento intelectual, não. A verdade aqui é um relacionamento pessoal com Deus, é uma experiência verdadeira de fé com o Senhor. E quem ainda não teve a sua experiência de fé com Deus, está na hora de buscar a sua experiência. Porque senão, vem a dificuldade, o desafio, o problema, foge da igreja, some da igreja, e assim por diante. Quando a gente descobre Deus na nossa vida, através da experiência de fé, a gente não quer mais abandonar a Deus. Vem o problema, a dificuldade, a gente vai superar, mas vamos estar ali, vamos pedir força a Deus, vamos estar ali. E esse é o nosso caminho. Nós que somos cristãos, vamos enfrentar os caminhos diários, e que não são fáceis. Às vezes são enormes, grandes, mas Deus estará ao nosso lado. Queridos irmãos e irmãs, que possamos conhecer a verdade de Deus, que possamos conhecer o seu amor, a sua palavra, através da nossa fé, para sermos verdadeiros fiéis, servos, verdadeiros discípulos e não meros cristãos. Os verdadeiros discípulos são chamados a continuar a obra do Senhor. São chamados a levarem a luz do Evangelho a todos os corações, a todas as nações. E a boa nova do Senhor nesse período de Páscoa é: Cristo ressuscitou. Esse é o grande anúncio. Por isso eu aconselho vocês que estão vivendo nesse período pascal, todos esses textos que já foram mencionados durante esses dias todos da Páscoa, ressuscite a sua fé no Senhor. E reconheça que Jesus é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Assim seja.